título tem várias reverberações, né? De um lado é um momento onde a região como um todo está preocupada com o desenvolvimento social, econômico e cultural, não tem a menor dúvida a esse respeito, né? E o título diz respeito também ao fato de que a exposição é uma construção sobre a América Latina, quer dizer, um eufemismo, quer dizer, uma designação controvertida que abarca uma série de realidades muito distintas entre si, mas que está unida pela relação com o português e com o espanhol, com duas línguas fortes em termos ibéricos. E finalmente tem o fato de que a construção diz respeito à própria pesquisa da equipe curatorial em andamento. A ideia dessa exposição vem de pelo menos uns 5 anos atrás, né? E começa efetivamente com a ideia do MoMA de que alguma coisa precisava ser feita em relação à exposição da experiência latino-americana a partir, entende, de 55. Então essa é a ideia a respeito disso. Como a diferença da exposição de 55, a exposição de 55 tem um pouco, vamos dizer, um caráter de reportagem, é uma exposição que procura levantar o que há de interessante numa década de produção latino-americana. E esta é uma exposição que segue a tradição recente a respeito de exposições de arquitetura, ou seja, é uma exposição que procura ser praticamente 90% com documentos do período, né? Com documentos originais do período, incluídos nessa categoria não só desenhos de arquitetos, mas também cópias heliográficas, fotografias, cartas, enfim, e desenhos, né, e muito especialmente filmes também. O trabalho de curadoria se baseou, digamos, vamos dizer, não havia uma ideia prévia absolutamente congelada no começo, sim havia, particularmente em função do trabalho com documentos originais, a necessidade imperiosa de visitar, de conseguir esses materiais, portanto, vamos dizer, de viajar e de investigar na América Latina, em escritórios de arquitetos, em escolas de arquitetura, em arquivos, né, e coleções particulares, o que se poderia conseguir a respeito. Então, vamos dizer, a construção do título, amplificando a resposta à pergunta anterior, a construção do título também se refere ao fato de que quando nós começamos não era absolutamente seguro que tipo de materiais a gente poderia encontrar em termos de exposição, pondo, obviamente, vamos dizer, de assente que nós não queríamos expor livros ou revistas, né, que não era esse o objetivo da questão. De certa maneira, eu poderia dizer assim, um ato de contrição, no sentido de que dentro da produção latino-americana, a produção que teve visibilidade maior, ao menos na década de 60, foi a produção brasileira e muito particularmente, vamos dizer, Brasília, né? E essa produção foi intensivamente demonizada a partir do final da década de 70 e do começo dos anos 80. Então, de certa maneira, essa exposição representa, do ponto de vista do MoMA, um acerto de contas, né? Quer dizer, uma volta a esse buraco negro e tentar deixar visível, né, a poeira cósmica que tinha sido de alguma maneira jogada para trás do armário. Esse interesse começa, na verdade, no final
século passado. Eu acho que desde o final dos 90 nós vemos um interesse renovado, sim, pela arquitetura latino-americana em geral, pela arquitetura brasileira em particular. Parte, entende, desse interesse, eu acho que pode ser acreditado a instituições, a criação, a fundação de instituições como o Docomomo, como o movimento pela documentação e conservação do movimento moderno. Tá? É bom não esquecer que em 2000, né, já o terceiro ou quarto Congresso Internacional do Docomomo se deu em Brasília. Né? E nós tivemos durante toda a década de 90, curiosamente, uma enorme curiosidade, particularmente dos arquitetos holandeses em relação ao Brasil. Talvez isso possa ser acreditado a um interesse sempre explícito que vem da década dos 80, do Rem Koolhaas e da Zaha Hadid, entende, na arquitetura brasileira. Então, nesse momento, vamos dizer o seguinte, se poderia dizer que a arquitetura brasileira é um gosto subversivo, né, ao menos em termos de uma certa vanguarda europeia. Se nós formos pensar em termos, vamos dizer, de um visitante brasileiro ou de um visitante hispano-americano, vamos dizer, ele vai encontrar lá, vamos dizer, os nomes clássicos, né? Vai encontrar Lúcio Costa, Niemeyer, Redi, Lina, Paulo Mendes da Rocha. Agora, o problema é o seguinte, que isso que para nós, entende, é considerado como dado por assumir e tal, para a absoluta maioria do público americano e europeu do MoMA é novidade absoluta. Nós não nos damos conta aqui quão, entende, demonizada e quão descartada, entende, a nossa produção foi desde 55. Quer dizer, os anos que balizam, né, o título da exposição são exatamente, vamos dizer, não é só, vamos dizer, o ano em que Hitchcock faz a exposição sobre a América Latina, é também, vamos dizer, a última vez, entende, em que a arquitetura latino-americana ainda, vamos dizer, é considerada, vamos dizer, elogiada. A representação brasileira, a representação do Brasil dentro da exposição é altamente significativa, né? Mas se se quisesse, evidentemente, se poderia pensar em alternativas, né? Porque a questão é que não só a qualidade das obras brasileiras no período, mas também a quantidade das obras no período, né? Existe, vamos dizer, se tu verifica, no momento que se para pensar, o que tu tem é uma continuidade, uma sistematicidade na produção da arquitetura brasileira dos anos 30 até hoje, né? E que é objeto, vamos dizer, do meu ensaio no catálogo da exposição, né? Que não tem, ao meu juízo, equivalente nos outros países hispano-americanos.